Evangelho de Lucas, capítulo 3, nos diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Santo Deus, a tua palavra foi lida, e precisamos ouvir esta mensagem necessária, sobre esta mensagem necessária. Ensina-nos nesta manhã, fala aos nossos corações, é o que pedimos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Há algo muito positivo nos nossos dias, que são os inúmeros vídeos de pregadores, desde famosos até alguns pouquíssimo conhecidos, mas que têm sido usados pelo Senhor para a edificação da igreja. Então não é difícil você encontrar hoje, neste momento, inúmeras lives transmitindo ao vivo o culto de diversas igrejas, diversas denominações, diversos tipos de fé do meio protestante, falando sobre o Senhor e da palavra do Senhor. Esta variedade e este número gigantesco é para nós uma oportunidade. Temos a condição de ouvir a palavra de Deus como nunca antes. De imaginar que talvez há 20 anos atrás, você teria que se contentar apenas e tão somente em ouvir uma única pessoa, um único pastor. E dependendo da região que você estivesse, seria aquele único pastor durante a vida inteira. Nos cantões do nosso país, igrejas têm cada vez mais, ou tinham bastante dificuldade para receberem a pregação da palavra. Às vezes um único pastor tinha que atender 6, 7 cultos em um domingo. E era só ele, todos os domingos, pregando naquelas comunidades. Hoje você pode ouvir a minha pregação agora, depois da aula da escola dominical, claro. E seguido a aula da escola dominical, você pode passar o dia inteiro ouvindo tudo aquilo que foi pregado por muitos outros pregadores durante esta manhã. E eu tenho plena certeza que você vai chegar à meia-noite, de forma ininterrupta, ouvindo sermões e não terá conseguido ouvir tudo o que você precisa, tudo o que você quer e tudo o que está disponível. Se é verdade que há uma grande variedade, se é verdade que isso é para nós uma grande oportunidade, também é verdade que em meio a tantas coisas boas que são comunicadas,
há também péssimos pregadores ganhando cada vez mais audiência. É verdade que também cada vez a mensagem que tem sido levada está distante da palavra do Senhor e tem chegado com facilidade aos ouvidos. E é muito importante, então, nós sabermos discernir a quem nós estamos ouvindo e o que nós estamos ouvindo. Porque em dias de tantas oportunidades, de tantos pregadores, de tanta facilidade para acessarmos conteúdo e consumirmos este conteúdo, precisamos saber que mensagem estamos ouvindo. E por isso, nesta manhã, eu quero falar sobre a mensagem necessária e trazer 6 características desta mensagem para as nossas vidas. Vendo, então, a exposição do texto de Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao 14, com a mensagem e pregação de João Batista. A primeira característica desta mensagem necessária é que ela não é desconexa com os nossos dias. Não é uma mensagem fora do nosso tempo. Se você olhar para o texto, Lucas tem o trabalho de descrever quais são os dias em que João está pregando. E ele começa no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias tetrarca de Albilene. Veja que foi nos entregue aqui uma data, porque a pregação tem a ver com o público, porque a mensagem tem a ver com os seus dias. E os dias em que João estava pregando eram dias difíceis. Quando nós olhamos essa descrição aqui de Lucas, nós podemos considerar 3 coisas que nos falam sobre a realidade desses dias. Eram dias difíceis, primeiramente, porque a terra estava subjugada. Não era o governo escolhido pelo povo de Israel que estava a governá-los. O texto nos diz que era o 15º ano do reinado de Tibério César. O povo de Deus estava sendo governado por um ímpio gentil. O povo de Deus estava sendo oprimido pelo Império Romano. Eram dias difíceis porque os líderes deles não eram líderes a quem eles admiravam e que eles haviam escolhido para lhes liderar. A terra também estava dividida, e este é o segundo apontamento da dificuldade daqueles dias. Observe que o texto vai falar inúmeras regiões, fatias ali da região de Israel, e cada uma com o seu representante. Diz o texto, então, que Pôncio Pilatos governava a Judéia, Herodes a Galileia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, e Lisânias governava Abilene. Imagina uma terra tão pequena, estar tão dividida, ao ponto de cada uma dessas regiões terem um governo. Só para que você tenha uma ideia, irmãos, essa região que está sendo descrita aqui é menor do que a cidade de São Paulo. E imagine você pegar a cidade de São Paulo, que ok, é muito maior do que a cidade de Cajamar, mas que não é um país, e dividi-lo em tantas partes, em tantas fatias, tendo tantos governos diferentes sobre ela. E esses governos diferentes não estão ali divididos para melhor atender as pessoas. Essas divisões todas marcam então rachas profundos na cultura, na política, mostra os interesses dos homens, onde cada um tem a ambição e a sede pelo poder, desejando dominar coisas e pessoas. Imagina então uma terra tão pequena, mas ao mesmo tempo tão dividida. Essa era a terra de Israel nos dias em que João Batista estava pregando. Mas o verso de número 2 nos mostra que essa divisão não se dava apenas nas questões políticas. Também a religiosidade estava dividida e, pior, corrompida, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Qual é o problema aqui? O problema é que nunca poderia haver 2 sumos sacerdotes. Isto é uma contradição da lei de Deus. A lei do Senhor dizia que poderia-se haver vários sacerdotes que serviriam o seu povo, mas apenas um sumo sacerdote que representaria o povo diante de Deus. Quando o texto mostra Anás e Caifás dividindo isso, significa que esses líderes não eram submissos ao Senhor. Brigavam pelo poder da igreja do Senhor e do povo do Senhor. E pior,
O sacerdócio estava sendo negociado devido à influência que exercia diante do povo. Então, imagina que você tinha aqui a figura de Anás como o sacerdote de direito e Caifás como aquele que havia recebido o aval do império para poder representar os interesses do Império Romano junto ao povo. Então a religiosidade não apenas está dividida, está também corrompida. E este é o cenário em que João Batista será levantado para pregar. Uma terra oprimida, uma terra dividida, uma terra onde também a religiosidade está comprometida. E o que tudo isso tem a ver? Que a mensagem necessária vem para os nossos dias. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ouve-se o seguinte, não, olha, mas isso daí era para aquele tempo. Não, também hoje vivemos dias difíceis. Talvez com dificuldades diferentes dessas, ou até, em muitos lugares, dificuldades semelhantes a essas. Mas certo é que a palavra do Senhor e a mensagem que vem da parte de Deus não está desconectada com a nossa realidade. A palavra do Senhor não está desconectada aos sofrimentos do homem, às necessidades da igreja e do povo de Deus. A palavra do Senhor é sempre atual, é sempre necessária e será sempre suficiente. Mas a segunda característica da mensagem necessária é que ela vem da parte de Deus. Veja a sequência do verso 2. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. De onde vem a palavra? Qual é a origem da palavra? Do Senhor. Aquilo que você tem ouvido, a quem você tem seguido, traz a palavra do Senhor ou da sua denominação, dos seus interesses, das suas vaidades? Quem você segue e quem te influencia, fala comissionado por Deus, amando de Deus, da parte de Deus e traz a palavra de Deus? João foi levantado pelo Senhor e veio a palavra de Deus a João para que ele então pregasse. Mas como saber, pastor? Como saber se a palavra de fato vem da parte de Deus? Duas características importantes. Observe o conteúdo. E olha o que o texto nos diz, que João, verso 3, percorreu toda a circunvizinhança pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Qual era o conteúdo da mensagem que vem da parte de Deus? Batismo para arrependimento. Não é stand-up gospel, e nada contra você rir, se divertir e se alegrar, mas entretenimento é entretenimento, culto é culto. Pastor, pode stand-up gospel? Então pode. Sábado à noite, tomando uma Coca-Cola, comendo uma pizza, está liberado. Dá risada, conta os causos. Não tem problema, mas culto é culto, pregação é pregação. É importante sabermos dividir as coisas. A mensagem era a mensagem de arrependimento. O convite não era, vem e continue como está, mas venha e arrependa-se. E mais adiante nós veremos que todos aqueles que questionaram a João o que faremos, a mensagem foi a mesma: rompam com o passado. E como nós lemos na liturgia do nosso culto, depois de ouvirem a pregação do apóstolo Pedro lá em Atos, no dia de Pentecostes, o que faremos, Pedro? Arrependam-se dos seus pecados. A mensagem que vem da parte de Deus é um convite ao arrependimento. Se o seu pregador, o seu influenciador, não desafia você a se arrepender dos seus pecados, então esta mensagem não vem da parte de Deus. Mas outro meio de saber se esta mensagem é da parte de Deus ou não, é a fonte, a base dela. E veja, João ia por toda a circunvizinhança pregando o batismo de arrependimento, verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ele pregava em cumprimento aquilo que havia sido profetizado.
E o que Isaías profetizou? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. O anúncio era sobre a pessoa de João Batista. E Isaías falava que João viria para preparar o caminho. O que Isaías está fazendo é remeter a uma figura muito curiosa, que era usada pelos reis em suas comitivas. Toda vez que um rei iria fazer uma viagem, 4 dias antes, ou dependendo do caminho, até meses antes, ele enviava uma comitiva para abrir o caminho. Nós não estamos falando de estradas pavimentadas, rodovias pedagiadas com toda a infraestrutura. Então o rei falava o seguinte: eu vou sair deste ponto A e ir para o B. E uma equipe ia na frente, preparando o caminho para que aquele caminho fosse o mais suave possível para a chegada e a passagem do rei. Então, onde haviam montanhas, eles iam e aplanavam o caminho para que a caminhada e a viagem fosse tranquila. Caminho muito tortuoso, esburacado, eles tampavam os buracos. Caminho perigoso, cheio de espinhos, eles cortavam tudo. Imagina uma equipe trabalhando à frente da comitiva real, preparando o caminho. Este foi o chamado e o ministério de João Batista. Preparar o caminho, para que então viesse o Salvador. E toda a carne iria ver a salvação de Deus. A mensagem que vem da parte de Deus prepara os corações para Cristo Jesus. A mensagem que vem da parte de Deus conduz todo o público a olhar para Cristo Jesus. Conduz toda a igreja para ver a salvação em Cristo Jesus. Pregação e sermão que não fala de Jesus Cristo e este crucificado, morto, ressurreto para salvar o homem, esta não é a mensagem da parte de Deus. A mensagem que vem para levantar e inflar os corações, apenas colocar o nosso ânimo lá em cima a partir da motivação, a partir de um engrandecimento da figura humana, com o levantar das virtudes do homem. Esta mensagem que não apresenta Cristo, que não prepara o caminho para Cristo, que não apresenta a salvação em Jesus, esta não é a mensagem que vem da parte de Deus. A mensagem necessária é para os nossos dias, a mensagem necessária vem da parte de Deus, mas há uma terceira característica: a mensagem necessária é para todos os homens. Veja comigo o verso de número 7. Dizia ele, pois, às multidões. E se você olhar mais adiante, você vai ver que nesta multidão, verso 12, estavam ali publicanos. Desta multidão estavam ali pessoas simples, cidadãos comuns, verso de número 10. Nesta multidão também estavam ali soldados do Império Romano. E quando lemos o texto de Mateus, capítulo 3, registrando esse mesmo fato, Mateus vai dizer que também fariseus e saduceus ouviam esta mensagem. Então você tem líderes religiosos, você tem representantes do Estado, você tem representantes do fisco do Estado, você tem cidadãos comuns e todos ouvindo a mesma mensagem. Porque a mensagem não é só para o rico. A mensagem necessária não é apenas para o pobre. A mensagem necessária não é apenas para os jovens. A mensagem necessária não é apenas para o mundo pós-moderno. A mensagem necessária vem para todos os corações. Irmãos, não deve haver segmentação na igreja de Cristo. Olha, a nossa igreja é uma igreja de público jovem. Ou a nossa igreja
é uma igreja voltada aos mais velhos, ou a nossa igreja é voltada às pessoas com maior condição intelectual, ou a nossa igreja é voltada a atender pessoas mais simples. A mensagem necessária não é segmentada. A igreja é um corpo formado por pessoas pobres, por pessoas ricas, por pessoas de alta escolaridade, por pessoas analfabetas, por pessoas que tiveram a oportunidade de desfrutar inúmeras realidades na vida e experiências talvez fora do país, em outros lugares, mas também pessoas simples que talvez nunca tenham saído da sua cidade. A igreja de Cristo Jesus. E a mensagem do Evangelho é para todo homem, para toda criatura. É bem verdade que pode ser que, dada a característica da figura do pastor, ou até mesmo do bairro onde a igreja está, ela atender majoritariamente a pessoas mais velhas ou mais novas, mais ricas ou mais pobres. No entanto, embora isto seja uma realidade inevitável, jamais isto pode ser o alvo e objetivo daqueles que lideram a igreja. Ou seja, não há mal se a igreja for formada em maior quantidade apenas por pessoas mais velhas. O problema é quando a liderança vira e fala: nós só vamos atender os mais velhos. Ou o contrário. Não há mal se por questões culturais, pelo horário, pelo bairro, estiverem ali apenas pessoas ricas ou pobres. O problema está quando a liderança da igreja se volta a fazer um trabalho só para ricos ou só para pobres, só para jovens ou só para mais velhos. A mensagem necessária é aquela que atende a multidão. E esta é a pregação da palavra de Deus. A mensagem necessária é para os dias difíceis, a mensagem necessária vem da parte de Deus, a mensagem necessária é para todos os homens. Quarta característica desta mensagem, ela sempre confrontará o pecado. E então vem o verso de número 7. Dizia ele às multidões, e aqui em especial no verso 7 ele está se dirigindo aos fariseus, conforme lemos lá em Mateus capítulo 3. E o que ele dizia aos fariseus? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Primeiramente, então, o pecado dos fariseus será confrontado. E que pecado é este? A hipocrisia. Ao chamá-los de víbora, João está se referindo à ideia da falsidade, da sedução enganosa da serpente. Estes que aparentavam o bem, mas faziam o mal. João também vai condenar uma vida infrutífera, ao dizer o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. Quando você olhava a figura de um fariseu, era como uma grande árvore cheia de folhas verdes, mas quando você ia até lá não havia fruto nenhum. Muita pompa e circunstância, muita beleza externa, mas sem qualquer fruto digno de arrependimento. Muito estereótipo de crente, terno e gravata, Bíblia embaixo do braço, não fuma, não bebe, não fala palavrão, mas também não tem caráter transformado pelo Senhor. A estes, João chama de raça de víboras. Porque Deus não quer apenas crentes de aparência. Deus não quer apenas crentes que saibam e conheçam a tradição da sua igreja. Deus não quer apenas crentes que fazem o discurso reformado. Deus quer corações quebrantados, que apresentam frutos dignos de arrependimento. E a mensagem necessária confronta o pecado da hipocrisia. A mensagem necessária atinge em nós os nossos pecados. Expõe os nossos erros. Não é a mensagem que apenas amassageia o seu ego, que te chama de raridade e coisa linda de Jesus. É a mensagem que expõe as suas fraquezas e os seus pecados. Ele também vai condenar a soberba religiosa.
E nem comecem vocês a dizer, temos por pai a Abraão. Porque daqui, Deus pode fazer pedras se tornarem filhos de Abraão. Destes fariseus, quando confrontados com o pecado, o que eles faziam? Não, mas alto lá, nós somos os filhos de Abraão. Ao que João responde, Deus pode fazer pedras serem filhos de Abraão. Não, mas nós somos presbiterianos, calvinistas reformados. E daí? Até uma pedra pode ser isso. Não seja soberbo nem arrogante, antes produzir frutos dignos de arrependimento. E então, no verso de número 9, a gente vê que esta mensagem que confronta o pecado apresenta também a consequência para ele. Verso 9 nos diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Todo pecado tem consequência. E a mensagem necessária para os nossos dias é aquela que trata o pecado, irmãos. Se você um dia se sentou para ouvir um sermão e o seu pecado não foi confrontado, cuidado. Provavelmente você não ouviu a palavra de Deus. A mensagem necessária, verdadeira, que vem da parte do Senhor, sempre será incômoda. Sempre deve nos deixar desconfortáveis. E não é moralismo, legalismo, mas é a realidade de um Deus santo falando a pecadores. E se o pecado vai ser apontado, as consequências dele também precisam ser apresentadas. As igrejas deixaram de falar sobre a realidade do inferno. Deixaram de falar da realidade de que se você não crer em Cristo Jesus, o seu estado eterno será de condenação. Há algumas semanas atrás, alguns irmãos ficaram espantados quando eu falei aqui que aquela pessoa que escolhe viver obstinadamente em pecado, vivendo contra os preceitos de Deus, pode ser até mesmo levada pelo Senhor, morta pelo Senhor, em favor daqueles que são fiéis ao Senhor. Alguns se espantaram: opa, pastor, como assim? O pecado tem consequências. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O pecado tem consequências imediatas. O pecado tem consequências eternas. E se aquilo que você tem ouvido não apresenta a consequência do pecado, então esta não é a mensagem necessária que vem da parte de Deus. Nós precisamos sair da igreja todos os domingos preocupados com a forma como nós estamos vivendo. Se estamos ou não agradando a Deus. Refletindo com muita seriedade o que pode acontecer conosco por conta da nossa rebeldia ao Senhor. E, infelizmente, nós temos sido estimulados a não aceitar esse tipo de mensagem. Nós temos sido estimulados a viver no conforto de uma mensagem que apenas apresenta as nossas qualidades, mas que não aponta para nós o caminho difícil para onde estamos indo com as nossas atitudes. A serpente usou da mesma estratégia com Eva. Qual é a consequência do pecado se vocês comerem do fruto? Ao que Eva responde,
nós vamos morrer. E a resposta da serpente: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Apresentar o evangelho da graça não pode ser uma justificativa para deixarmos de apresentar o santo Deus e o justo Deus. Sim, Ele é gracioso. Sim, Ele é um Pai bondoso. Sim, Ele é longânimo e muito, muito paciente. Mas Ele também é um Deus justo e santo, que não toma por inocente aquele que é culpado. E o machado já está na raiz, para cortar aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. Quinta característica desta mensagem necessária: ela sempre terá resultados. E isso é muito importante nós falarmos, porque por vezes nós somos tentados a não falar de coisas duras como essas, pensando, pastor, mas se a gente falar desse jeito, as pessoas não vão ouvir, elas não vão querer saber. Eu me lembro quando nós, ano passado, falamos e anunciamos aqui que teríamos a conferência falando sobre seitas e heresias. Então o irmão me procurou muito preocupado, pastor, mas olha, isso vai incomodar muito as pessoas. Pastor, mas se a gente for com esse discurso tão duro, as pessoas vão se afastar de nós. É bem verdade que isso pode acontecer com alguns, é bem verdade que isso pode acontecer com muitos, mas por outro lado, veja o que nós lemos no verso 10. Então as multidões interrogavam dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Verso de número 12, então os publicanos diziam: mestre, o que havemos de fazer? Verso 14, então os soldados lhe perguntavam: e nós, o que faremos? Não negociemos a pregação fiel da palavra, com medo e receio de perder ouvintes e espectadores, likes e curtidas. Pois perderemos, mas por outro lado, muitos ouvirão, frutos virão disso, e ouviremos de muitos. Pois bem, o que faremos? Porque sempre terá resultado. Sexta e última característica desta mensagem necessária: ela nos convida à mudança. Ela é uma mensagem para os nossos dias. Ela vem da parte de Deus, é uma mensagem para todos os homens, ela confronta o pecado, ela terá resultados e, por último, ela sempre vai nos desafiar à mudança. Verso 10, o que nós faremos? Perguntou a multidão. Ao que João responde: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. João entendia que a multidão estava ali interessada em ganhos materiais. E ele vai justamente nesta ferida de um povo que ia atrás de mestres que podiam lhe dar recompensas. E fala: pois bem, quer saber o que vocês fazem? A maioria de vocês estão aqui, João falando, não estou apontando a vocês. A maioria dos que estão aqui, João disse, estão aqui com outros interesses, que nada tem a ver com o reino de Deus, mas o interesse no pão, na comida, no dinheiro. Pois bem, se você tem 2 túnicas, reparta. Se você tem comida, divida. E aos publicanos que foram perguntar: e nós, o que faremos para sermos então batizados? Ao que João responde: não cobreis mais do que o estipulado. O publicano era o cobrador de imposto. O publicano era aquele que fazia a conta e por vezes lidava com pessoas ignorantes, que não sabiam nem entendiam o que estavam pagando e do que estavam sendo cobradas. E muitos publicanos se aproveitavam dessa fragilidade do povo para cobrar mais e mais e mais. A parte devida a Roma e a outra para o bolso deles. Pois bem, cobrem apenas o que é devido. João não estimula a desobediência às autoridades. Não estimula a sonegação de impostos.
mas fala: cobre aquilo que é devido. Viva uma vida de honestidade. Comprou? Paga. Deve? Paga. Usou o serviço? Pague pelo serviço. Não receba nada além daquilo que é o correto você receber. Não pague nem um centavo a menos daquilo que é devido você pagar. A mensagem necessária confronta o pecado. Confronta a nossa ganância, a nossa cobiça, a nossa desonestidade. A mensagem necessária confronta também os soldados. Verso 14. Também os soldados perguntaram: e nós o que faremos? Primeiro, vocês não maltratem as pessoas. Segundo, vocês não deem falso testemunho. Terceiro, vocês não desejem nada além daquilo que é o salário de vocês. Qual era o problema dos soldados? Muitas vezes eles estavam a maltratar as pessoas. Usavam da força e da autoridade que eles tinham para machucar as pessoas. Ao que João responde: não façam mais isso. Tem que prender, tem que exercer a lei, faça isso na medida certa, no rigor correto, mas nada que vá além disso. Não maltratem. Segundo, não aceitem denúncia falsa. Muitos soldados eram contratados e recebiam um valor por fora para levantar acusação contra alguém e prender alguém, para atender interesses políticos e outros tantos interesses. Não façam isso. E muitos tinham olho grande, por isso aceitavam propina, a corrupção. Contentem-se com o salário de vocês, com o soldo de vocês. Pastor, eu não sou soldado. Se você lidera na sua empresa, não maltrate os seus funcionários. Se você contrata o serviço de alguém, não oprima a pessoa que você está contratando. Se você ouviu algo de alguém, não seja maledicente, fofoqueiro. Tampouco leve adiante aquilo que você não saiba. Ponha freio na sua língua. Não minta. Não leve falso testemunho. Cuidado com o que você diz e sobre quem você diz. E contente-se com aquilo que você tem, sendo grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele te deu. Quero trazer 3 aplicações para as nossas vidas para então encerrarmos a nossa exposição. Primeiro, o que você tem pregado por aí? O que você tem falado por aí? Pastor, mas eu não sou pregador. Irmãos, quase todos os dias nós somos chamados a opinar sobre inúmeras coisas. E você prega quando está lá comendo, na hora do almoço, com seus colegas de trabalho, eles levantam um assunto qualquer, e você emite a sua opinião. Pergunta: o que você está falando vem da parte de Deus? Tem a ver com a palavra de Deus? Confronta o pecado e apresenta a solução, que é Cristo Jesus? Convida as pessoas à mudança e ao arrependimento? Se não, repense o que você está pregando. Pessoas vão perguntar a você o que fazer no casamento, o que fazer com as finanças, o que fazer com os filhos, o que fazer com as questões políticas, econômicas, as compras. Nós seremos questionados inúmeras vezes. Os nossos filhos nos perguntam inúmeras coisas. Nossos amigos fazem-nos questionamentos o tempo todo. E a cada pergunta, nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, da parte de Deus, que confronta o pecado, que apresenta a Escritura e conduz o homem à salvação, preparando o caminho para Cristo Jesus. É isso que você tem pregado? É disto que você tem falado? Isso não é só para o pastor. Isso não é só para os líderes religiosos. As oportunidades estão aí para todos. Segunda aplicação importante para as nossas vidas: o que você tem ouvido? E você que está aqui há mais tempo sabe que a igreja presbiteriana não proíbe você de visitar uma outra igreja. A nossa denominação não ergue muros amaldiçoando aqueles que querem sair, impedindo que você vá visitar outra igreja.
e se alimentar em outro lugar, temos convicção do que estamos fazendo, e se há alguém fazendo melhor, vá para lá. E a nossa grande preocupação será ter você aqui bem alimentado. Se este alimento não tem sido suficiente, necessário e útil para você, busque alimento melhor em outro canto. Mas a pergunta que eu te faço, o que você tem ouvido? Vem da parte de Deus? Os pastores que você tem seguido na internet falam da parte do Senhor? A mensagem da Escritura, confrontando o pecado e preparando o caminho para que Cristo Jesus seja apresentado aos corações e para que os homens sejam salvos? Se a resposta é sim, glória a Deus. Continue sendo bem alimentado. Mas por último, como você tem respondido àquilo que você tem ouvido e a esta mensagem necessária, que continua sendo pregada? A palavra de Deus, ela é para todo o tempo. Foi para os dias de João, é também para os nossos dias. Muitos têm sido levantados para pregar com fidelidade a palavra de Deus. E a pergunta final é: como você tem respondido? Porque tua voz aquece o nosso coração. Devolve à nossa vida a razão. Você tem, de fato, feito aquilo que você cantou, eu abro mão de fazer do meu jeito, do meu gosto, para cumprir a tua palavra? Entendendo que tua palavra é vida abundante. Entendendo que tua palavra não passará. O que fora no passado, aplica-se a hoje. Se isso é verdade, como você tem cumprido a palavra de Deus? E como você tem respondido à mensagem do qual você tem ouvido? Há uma mensagem gloriosa sendo pregada nesta manhã. E esta mensagem é a mensagem da cruz, ilustrada no pão e no vinho. E todo este sermão serve-nos para conduzir a esta principal mensagem. Cristo Jesus é a palavra de Deus, mensagem de Deus que se fez carne. Você pode rejeitar pregadores, mas não pode rejeitar a mensagem que veio do alto, em forma de carne, para salvar o ser humano. Cristo Jesus, a palavra encarnada, o verbo presente, a mensagem de Deus para todo pecador. Se você rejeitar esta mensagem, você experimentará a condenação. Receba a palavra de Deus. Aquilo que ele disse através dos profetas, da lei, dos apóstolos, o santo livro escrito. Receba a mensagem de Deus que se fez carne e veio a este mundo. Receba Cristo Jesus, a mensagem necessária, o Deus necessário, o homem necessário para a salvação do pecador.